Caros internautas, amigos e amigas, colegas, vamos falar hoje então sobre a clareza das ações, que é uma variável importante na clareza da linguagem jornalística. Nós raramente pensamos nisso, mas a verdade é que usamos a língua e a linguagem fundamentalmente para agir no mundo e interagir com o mundo. Nós usamos a linguagem e a língua para perguntarmos, para respondermos, para solicitarmos, para perdoarmos, para ensinarmos, para persuadirmos. Enfim, há todo um conjunto de ações que organizam as nossas relações com o mundo, que se realizam por meio da linguagem, por meio da maneira como falamos. E talvez isso nos ajude a compreender porque a sociedade, nos dias atuais, exige tanto compromisso com a ética do jornalismo. Em qualquer ambiente em que se levanta o assunto do jornalismo, afloram as preocupações sociais, as expectativas sociais em relação a esse compromisso que o jornalismo deve ter com a ética. Isto tem uma explicação simples. A linguagem jornalística é essencialmente uma linguagem pragmática, quer dizer, quem usa o jornalismo porque as suas características de linguagem são altamente eficazes para realizar ações através do que se diz, através do que se faz. As notícias de hoje refletem ações conscientes, inteligentes, deliberadas e organizadas de sujeitos sociais que usam a notícia para produzir alterações no mundo em favor dos seus interesses. E isto se dá numa lógica de conflito. A leitura diária de jornais, a observação diária de telejornais, nos vai revelar que o noticiário fala de lutas entre pessoas, entre instituições, e que são lutas vitais, porque se luta por dinheiro, se luta por poder, se luta por espaços, por direitos, por ideias, por ideais, por ambições, por preferências, luta-se por ódio, luta-se por amor, luta-se por crenças, luta-se por mentes, luta-se para mudar, luta-se para não mudar, para manter as coisas como estão, luta-se para viver, luta-se para sobreviver. O noticiário fala dessas lutas. E essas lutas, elas se dão em função de interesses particulares, mas elas devem resultar em benefícios para a coletividade. Elas devem ter sempre a perspectiva dos interesses da coletividade. E este tem que ser o compromisso do jornalista. O jornalismo é o espaço público desses conflitos, é o espaço público dessas ações, e por isso a narração jornalística tem que deixar clara para os leitores, tem que deixar clara para a sociedade a intenção, a verdadeira intenção de quem realiza as ações. A clareza da frase jornalística depende, portanto, da precisão do verbo, do vigor do verbo, do alto grau de definição do verbo em relação à ação praticada. Por isso, os melhores títulos são aqueles que sintetizam com clareza a ação essencial dos protagonistas da notícia. O chanceler alemão pediu ontem desculpas. O sindicato que reúne hospitais veta a participação dos seus associados nos boicotes. Cerca de 500 pessoas bloquearam a rodovia tal para protestar. São exemplos de títulos recortados no noticiário de cada dia. Na clareza, no vigor do título, no alto grau de precisão do título que o verbo bem escolhido lhe assegura, está a garantia do sucesso da empatia entre a notícia e o seu destinatário final. A quem é estudante de jornalismo, a quem é jornalista, nunca é demais relembrar que quando narramos para relatar ações humanas. E as virtudes da clareza e da precisão que tanto se exige do jornalismo, elas têm que estar potencializadas nessa sensibilidade de recortar e focar as ações essenciais, principalmente por meio da escolha certa do verbo.